Ah, achou que eu não vinha, né, pastor? É mágica? Mentira, eu tava abaixado e levantei. Ah, que trouxa. Vai, cenário. A vinheta. O Marrom quer saber! Pois é, pastor, Braulio. Um beijo pra vocês todos aí. Eu quero dizer que vocês têm sido bênção na vida de muitos amigos meus, na minha vida, pessoalmente, na vida de muitos amigos meus. Esses vídeos têm corrido aí, tem muita gente falando comigo nas redes sociais. Caramba, eu tinha uma dúvida dessa. Por exemplo, o cara que vai perguntar agora, eu tô abrindo espaço mais uma vez para um amigo meu perguntar, o Diogo Portugal, um grande humorista que o senhor conhece bem, e que te fez uma pergunta que eu achei muito inteligente, a pergunta dele. Dá uma olhada aí. Olá, Caio Fábio, tudo bem? Eu sou o Diogo Portugal e eu estou aqui para te fazer a seguinte pergunta. A gente está vivendo um momento de crise, né? E quanto mais crise, mais pessoas ficam desesperadas. E quanto mais desespero, mais pessoas vão para a igreja rezar, pedir graça, né? No momento que o governo está aumentando tudo quanto é tipo de imposto e criando novos impostos, também não seria a hora, sei lá, das igrejas também pagar imposto? Vamos dizer um exemplo, o fiel vai lá e faz uma doação para a igreja, né? E nesse momento ele também recebeu uma nota fiscal. Sei lá, tem um imposto para a igreja, uma espécie de, sei lá, ISGA, Imposto sobre a Graça Alcançada, né? Porque se você for refletir, para a igreja nunca tem crise, né? Vai. Ah, já voltou pra mim? Não, que eu tava calculando aqui, eu tenho recebido tanta graça. Se eu fosse pagar um imposto, que... Ah, então é um número bom. Imposto aberto, o Marrom vai ter que pagar SGA, Imposto sobre a Graça Alcançada. ISGA. Gostei, Diogo. Imposto sobre a Graça Alcançada. Pagar o governo? Aí o governo ia ficar rico, né? Iríamos para o outro lado. Eu acho que você tem razão em tudo que você disse. Primeiro, quanto ao fato de que para essa igreja que está aí, e essa igreja não tem nada a ver com Cristo, Diogo, nada. Quando você pensar em Jesus, sabe, ele vai te dizer, me inclui fora dessa igreja, eu não sou membro do cristianismo, eu não tenho nada a ver com o cristianismo. É a primeira coisa que Jesus diz, porque esta igreja que está aí, para ela realmente não tem tempo ruim. Ela é a grande meretriz, ela é a grande prostituta, ela se adapta a qualquer coisa, a qualquer negócio. Ela fez adaptações de Constantino para cá, praticamente todo tipo de adaptações. Ela se tornou o único remanescente do Império Romano existente no planeta. Acabou o Império Romano, exceto pela sua representação religiosa no cristianismo católico, e que é um Estado, quer essas honras de relação estatal com o mundo, ao mesmo tempo quer ser Igreja de Deus, quer que o mundo inteiro dê para ela, porque ela é o bom lugar para se depositar. Saindo do ambiente, por exemplo, católico e da história constantiniana, essa mesma igreja foi tudo o que precisou ser para ficar bem com as estruturas de poder na maior parte das vezes. Eu estou falando institucionalmente. A igreja que sempre foi perseguida é essa igreja marginal, que não é feita de cardeais, que não tem representações, que não busca passar PECs como a que passou quarta-feira, que dá poder a supostos organizadores de igreja em conluio a interpelar leis no Supremo Tribunal Federal. Você vê como a vontade é sempre essa, de soberania. De fato, a igreja não quer estar sob o Estado, nem quer estar separada do Estado. Ela quer estar sobre o Estado. Ninguém se iluda, essa é a vontade. Então, para esse organismo, essa organização e essas organizações, seja a católica, com a viagem que fez, e todos nós conhecemos, seja a que foi surgindo do protestantismo do século XVI para cá, sempre fez todas as adaptações necessárias. Na República ela virou republicana, desenvolveu uma teologia para a República. Na democracia ela virou democrática, desenvolveu uma teologia para a democracia.
Em Cuba, depois de perseguida, ela se adaptou e se transformou numa igreja marxista e desenvolveu uma teologia para o marxismo, a teologia da libertação, de lá e se espalhando pela América Latina e por onde quer que se pudesse, nas décadas de fim de 60, 70 e 80, início de 80. Pois bem, ela se adapta. Para ela não vai ter crise mesmo. E para esta que a gente conhece aqui, do din-din, que só pede dinheiro o tempo todo, que a gente vê na televisão, a igreja de Macedos e derivados, de Malafaias e derivados, a igreja que tem nesses indivíduos no Brasil a sua representação papal, para ela quanto pior, melhor. Quando é que, você lembra quando é que a Universal explodiu? Ela explodiu quando a gente tinha 2.400 de inflação por ano. Não era Sarney. Inflação é bom para a igreja neopentecostal. Só não é bom para a igreja séria, igreja histórica, igreja que não faz de dinheiro o centro de nada, que recebe colaborações, contribuições ou até dízimos para aplicar em boas e nobres causas, sejam quais sejam. Essas sofrem, porque o povo sofre e o povo sofrido repassa para elas que pode, e às vezes não tem o que ajudar porque não tem nada para dar, para colaborar. Mas as megaestruturas pentecostais, neopentecostais, essas todas que dão cara a esse monstro eclesiástico que a gente conhece, ela é insaciável e ela não conhece tempo ruim. O único tempo ruim para essa igreja a qual eu faço referência, essa grande meretriz que está aí, é o tempo de grande prosperidade para todos. É por isso que ela não cresce nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela só cresce entre os pobres brasileiros, mexicanos, costarriquenhos, haitianos. Só no pessoal que está na periferia, na bagaça, é que é o público dela. Porque a classe média ouve aquilo e sai correndo. Por que ela não cresce na Escandinávia? Por que ela não cresce na Europa Nórdica? Por que ela não cresce onde tem cultura e inteligência? Por que ela não cresce onde também a situação financeira tem equilíbrio, estabilidade? Esse cenário de equilíbrio e estabilidade é péssimo para esse tipo de igreja. Mas a calamidade, a inflação, o desemprego são maravilhosos. Ela vende soluções mágicas no tempo da grande calamidade. É uma prostituta oportunista, sem vergonha, a qual eu aborreço. Ela e tudo quanto parecido com ela se estabeleça em nome de Deus no planeta. A outra coisa na qual você tem total razão é que ela deveria, justamente por isso, pagar imposto, sim. Imposto correspondente àquilo que qualquer organização sem fins lucrativos tem que pagar. Mas a grande briga é para que ela seja isenta de tudo, não pague nada. Ela tem sim, tem que pagar, tem que ser responsável, ela é só um CNPJ. Se cumprir as finalidades estatutárias estabelecidas, a taxação sobre ela tem que ser de acordo com esses cumprimentos. Se descumprir, tem que vir de acordo com o que vem em quem explora empresarialmente o que quer que explore. Mas aqui no Brasil não vai acontecer nunca isso. A gente foi para o outro lado, não sei se você sabia. Foi aprovada essa PEC que dá às igrejas. Vai ser uma confusão, porque no meio evangélico não existe unidade. Quem é o representante? Não tem. A Igreja Católica pode até ter essa pretensão de se fazer representar, interpelar, perguntar, questionar uma lei no Supremo Tribunal Federal. Mas no meio evangélico, Silas vai em nome de quem? Ele não representa ele, a não ser ele e alguns lá. Alguns milhares de idiotados, mas está longe de representar essa multidão multifacetada. Ninguém representa ninguém nesse caleidoscópio louco da igreja evangélica. Portanto, aprovar essa PEC é colocar nas mãos da bancada, que eu chamo de cambada evangélica no Congresso, o poder de serem os representantes da igreja, interpelando em nome da igreja os interesses pessoais deles quanto a legislações que vão e irão ao Supremo Tribunal Federal. Aí no meio disso tudo,
A gente vem dizer que o Brasil é um Estado laico. Laico de quê? A igreja continua a ter poderes medievais no Brasil. Não explicitamente, mas implicitamente. Todo presidente morre de medo das representações religiosas. O Congresso, a mídia. A mídia deixa passar absurdos só para ser politicamente correta, em nome da religião. Então, meu querido, eu concordo em gênero, número e grau com você. Estado é Estado, igreja é igreja. A igreja como instituição está sob o Estado como instituição. A consciência dos cristãos é que não está sob ninguém, nem sob a igreja, nem sob o Estado, nem sob ninguém. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mas a igreja instituída é um ente social como qualquer outro. Não pode ter prerrogativas sagradas. Tem que ser tratada como uma ONG. Tem que ser responsabilizada de acordo com seus estatutos. Tem que prestar contas, deveria. Quem tem tantos privilégios, já tais privilégios, sendo e se tratando de igreja, deveriam incidir responsabilidades ainda muito maiores e muito mais sérias, ao invés de licenciosidades, permissividades e indulgências estatais à moda medieval. Que coisa horrenda! Parabéns, meu querido Diogo Portugal. Beijos. Pergunta sempre. O Marrom quer saber!